Olá, meus queridos. Nós vamos iniciar a nossa aula de marketing, né? Marketing, gestão de qualidade. Falou sobre ambiente e marketing, né? Especificamente a ideia do micro e o macro ambiente de uma empresa com relação a marketing, né? A gente fala muito sobre marketing, mas esquecemos do ambiente. Quando fala de ambiente, essas são as coisas que interferem dentro de uma empresa, né? Nós falamos isso de ambiente. Vamos pensar no contexto da sua casa, né? Existe um ambiente da sua casa, né? O clima, as pessoas, como as pessoas trabalham, se existe mais mulheres, se existe mais homens. Tudo isso são fatores que vão interferir, de certa forma, no seu dia a dia. A mesma coisa acontece com relação a alguma empresa. E o marketing está relacionado também a essa ideia do macro e do micro ambiente. Mas para a gente entrar logo no assunto, então eu vou estar passando para vocês. Então anotem, qualquer dúvida vocês perguntam também no chat, aqui nos comentários do canal e vamos prosseguir. Primeiro, o que é o marketing, né? O que é o ambiente do marketing? É o conjunto de forças, né, internas e externas que influenciam na empresa. Então, tudo que influencia na empresa, nós chamamos de ambiente, tá bom? E quando fala de forças, né, está falando sobre essas interferências, né, que podem influenciar. E, consequentemente, elas impactam na capacidade de satisfazer os clientes. Lembrando que o marketing está relacionado nessa ideia de relacionamento, né, entre as pessoas e a empresa, né, os clientes e a organização. Se influenciam na empresa, consequentemente, elas também vão impactar a empresa, podendo gerar oportunidades, né, uma oportunidade desses ambientes, né, ou ameaças, dependendo do que seja. Por exemplo, vocês estão numa região de alto turismo, né? Então isso pode ser um ambiente externo, é um ambiente externo, natural, que logicamente vai influenciar no meu relacionamento com os clientes. Mas você pode também ter uma ameaça também, por exemplo, a infraestrutura é um ambiente externo, que também vai ameaçar também a minha organização e exatamente afetar o meu relacionamento com os clientes. Professor, eu não entendi. Vou voltar novamente aí acerca da infraestrutura, as ruas, né? As estradas são mais mal asfaltadas, então pode ter risco de acidentes, as pessoas demoram mais para chegar. Então perceba, é um fator que vai interferir, um fator externo, vai interferir numa empresa, por exemplo, de turismo, né? Que tem a oportunidade natural de ter há muitas águas aí, rios, lagoas, né, lençóis, mas isso vai interferir tanto positivamente, é um grande local, bonito local, mas as estradas estão muito péssimas, então só uma conjectura, né, um exemplo para vocês entenderem como isso interfere no relacionamento. Então o cliente ele vai lembrar assim, poxa, o local foi muito legal, mas a infraestrutura que nós encontramos não foi satisfatória. Então, essa é a relação de ambiente que vai interferir na minha empresa. Então, baseado nesse conceito, eu quero estudar um pouquinho a importância do ambiente, né? Por que eu preciso estudar? Primeiro, porque eu preciso antecipar o mercado, né? Então, se eu entendo esses fatores, eu vou me antecipar para poder resolver, para poder entrar melhor nesse mercado. Consequentemente, eu vou tomar as melhores decisões, né? Decisões mais assertivas, ou seja, acertar nas decisões. E criar estratégias sustentáveis a longo prazo. Já sei quais são as oportunidades, as ameaças e as pessoas que estão interferindo. Eu consigo ter uma estratégia e tomar uma decisão mais acertada. Então vamos lá. Como nós dividimos o ambiente marketing? Nós dividimos em microambiente e macroambiente. Professor, o que é microambiente?
microambiente nada mais é do que os fatores próximos, estão literalmente próximo à empresa, que nós vamos chamar de são controláveis ou parcialmente controláveis. Eu consigo controlar de alguma forma. Vou dar um exemplo. Os meus estudos, eu posso dizer que é um fator que eu posso controlar. Eu estudar mais, eu estudar menos. Mas, por exemplo, temperatura eu não posso controlar, né? Se vai fazer se vai chover, se vai fazer sol, eu não posso controlar. Eu estou colocando esse exemplo numa coisa no dia a dia para vocês entenderem essa diferença de que é controlável e que é não controlável. Então, microambiente nada mais é do que esses fatores próximos que são parcialmente controlados dentro de uma empresa. Não se preocupe que eu vou falar uma por uma alguns tipos de microambiente para que você possa entender. Já macroambiente já é uma coisa mais ampla, né? Mais fora da empresa, e geralmente eu não tenho controle. Eu só vou me adaptando a esses fatores. Vou dar um exemplo bem claro que as empresas tiveram que é um fator macroambiental que toda empresa teve que se lidar, como foi a pandemia, por exemplo. A gente teve controle sobre a pandemia? Lógico que não, né? Nós não tivemos, foi uma doença, foi um vírus que se propagou muito rápido e nós tivemos que adaptar, todas as empresas tiveram que adaptar a isso, porque foi um fator externo, não foi controlado, né? Eu não teve controle com isso. Então as empresas precisam estar ligadas a esses fatores, porque elas, mesmo não sendo controláveis, elas vão interferir, né, na minha empresa, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre o microempresa. O que é o microempresa? Como eu falei no slide anterior, microempresa nada mais é do que fica próximo à empresa, está pertinho da empresa. Então, quando se fala sobre microempresa da empresa, está relacionado a todas as atividades diárias de que está relacionado à empresa, né? Por exemplo, compras, vendas, clientes, fornecedores, assim. Então, eles vão influenciar diretamente a minha relação com os clientes. Então, tudo está relacionado diretamente ao cliente, está relacionado à empresa e cliente, estão ao redor disso, não vou chamar de microambiente. Então, para a gente finalizar bem legal sobre isso, eu quero falar exatamente essas diferenças. Então, pensa tudo que está próximo à empresa com o microambiente. Tá certo? Vamos lá. Falar sobre a relação dentro da empresa. Primeiro, o microambiente é a própria empresa, né? O microambiente só é a própria empresa, né? Logicamente, né? Se ela que é responsável está responsável por a questão física da empresa, é a primeira coisa que nós precisamos entender, que a própria organização é o microambiente. Consequentemente, nós temos essas divisões, né, de uma empresa. Por exemplo, a primeira ideia é as áreas, os departamentos da empresa, né? O que são departamentos, professor? Departamentos são áreas de funcionalidade de uma empresa. Toda empresa tem áreas de funções. Então, por exemplo, tem a área de funções de compras, a área de função de contabilidade, a área de funções de vendas, a área de logística, uma área de marketing, a área de pós-venda, e assim por diante, né? RH, que é recursos humanos, a contabilidade, departamento pessoal. Então, tudo isso são departamentos ou pequenas áreas internas que estão relacionadas, né? Então, esses departamentos, se funcionando, né, ou não funcionando, elas vão interferir no relacionamento da empresa, né? Então, para que a empresa ela possa ter uma ideia legal do microambiente, nós precisamos ter a integração desses departamentos, né? Ela vai fortalecer essa estratégia. Por exemplo, todo departamento elas são integradas, uma depende da outra. Se um não funcionar de forma adequada, isso vai influenciar no funcionamento da empresa. E, consequentemente, vai ter uma ideia ruim e uma imagem ruim que vai influenciar o marketing. Eu só não entendi. Por exemplo, o setor de vendas tem que estar ligado com o setor de pós-venda. O setor de contratação tem que estar relacionado ao setor de contabilidade, ou seja, eu só posso contratar se tiver dinheiro para pagar. O setor de produção tem que estar ligado ao setor de vendas também.
porque só vai produzir se tiver demanda de venda. Consequentemente, o setor de compra só vai também estar relacionado à produção, só vai produzir e só vai comprar aquilo que se produz. Perceba que todos esses departamentos estão interligados e precisam desse acompanhamento mais diferenciado. Então, é um fator interno que influencia no marketing. Outro fator interno são os fornecedores, né? O que seja fornecedores, professor? Fornecedores são pessoas que estão relacionados à empresa, mas estão fora da empresa. Mas é controlável. Elas estão dentro e fora ao mesmo tempo. São empresas que vão fornecer matéria-prima ou matéria acabada para um funcionamento. São uma outra empresa, uma outra organização, uma outra pessoa que está ligada à empresa, mas não estão dentro da empresa. Mas é um microambiente, né? O que eles, para que isso influencia, por exemplo, o fornecedor? Ele influencia, por exemplo, no preço, né? Se eu consigo comprar mais barato, vai influenciar no preço. Influencia na qualidade, você tem um produto maior qualidade. Influencia também no prazo de entrega. Lembrando que nós estamos nessa ideia de cadeia de suprimento, uma depende do outro. Se o fornecedor atrasa, consequentemente a produção atrasa também, e teu cliente final vai sentir essa diferença. No final das contas, você, que é o seu nome que está lá, e você que vai estar tendo uma deficiência na relação de marketing, né? Exemplo, né? Falta de chips, né? E afetando na indústria automotiva. Se faltou chip, falta produção e os clientes naquela marca ou daquele modelo vai ficar insatisfeito porque não recebeu o produto que comprou, né? Existem os intermediários de marketing, né? Que são eles, são os atacadistas, distribuidores, os varejistas representantes, aqueles que estão representando aquela empresa. Então, elas chamamos de intermediário de marketing. O que isso é exatamente isso? A palavra intermediária estão exatamente entre a produção, empresa que produz, e o cliente final. São as pessoas do meio, né? Então, também interfere, estão ligados diretamente à empresa, é o microambiente, e interfere. Vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Vamos supor que você produz sandálias, né? Sua empresa produz sandálias de alta qualidade, mas precisa de uma loja ou um supermercado para que você possa vender esses produtos. Então, a loja compra esses produtos ou oferece as suas prateleiras para que você possa oferecer esse produto e vender. Mas essa loja, por algum motivo, não armazenou de forma adequada, não colocou em prateleiras de forma adequada, deixou quebrar algumas sandálias e alguém comprou essa sandália, né? Alguém comprou sandália, mas e não gostou por mau uso, né? Estava sujo, estava mal cuidado e tal. E consequentemente ela vai culpar a marca por aquele produto mal acabado, ou mal feito, ou mal feito não, ou mal distribuído, a palavra certa. E às vezes não é culpa sua, você entregou direitinho, mas a distribuidora onde você vendeu, o mercadinho que ficou lá, não deu o devido cuidado daquela sandália. Consequentemente, você foi afetado. Então, esse nós chamamos de intermediário de marketing. Ou seja, eu preciso também ligar com quantas as pessoas vão estar vendendo. Por isso que algumas empresas elas não vendem esses produtos em qualquer supermercado ou comércio. Por quê? Porque não tem garantias que aquele produto, aquele distribuidor, varejista, ou qualquer representante daquele produto vai garantir a qualidade daquele produto, tá bom? Então, esse intermediário ele é necessário porque ele facilita o acesso aos produtos, né, e até o consumidor final, mas também interfere diretamente ao marketing, né? E é internamente, é controlável, né? Eu escolho quem for. Tudo que é controlável é interno, né? Lembra disso. Eu escolho para quem eu vou vender e assim por diante. Nós temos os clientes, né? Os clientes são os consumidores finais, né? O que é os consumidores finais, né? São as pessoas que estão... Isso aí é fato, né? São consumidores finais, essas pessoas vão consumir aquele produto finais. Ou compradores organizacionais de terceiros, né? Por exemplo, eu sou o fornecedor de uma outra empresa, então a outra empresa é um cliente também. Não é o consumidor final. Só não entendi.
Vou dar um exemplo. Eu sou fabricante de parafuso, né? Então, ofereço parafuso para outra empresa que vai fornecer um outro produto final, uma cadeira que tenha parafuso, uma mesa, assim por diante. Então, são compradores organizacionais. Existem outros clientes também que interferem, por exemplo, nós somos clientes, são o governo e os mercados internacionais, né? O governo também é o meu cliente, então toda a minha relação com o governo vai interferir na minha relação. E também o mercado internacional, onde eu vou colocar meu produto internacionalmente, ou qualquer relação com outro país, também vai interferir na minha relação. Ok? Por último, nós temos, eu acredito que seja por último, os concorrentes. Mas, professor, o concorrente não é controlável? Teoricamente, mas podemos controlar sim de acordo com nós entramos no mercado. Nós podemos manter uma relação de controle com os concorrentes. O que é concorrente? Já falamos muito na sala de aula sobre isso, mas eu vou falar novamente. Concorrente é qualquer pessoa que disputa o mesmo cliente. Nós vamos chamar disso de mercado. São empresas que oferecem o mesmo produto para o mesmo cliente ou o mesmo mercado. Então, são duas empresas de bicicleta, dois supermercados, para a mesma população, nós chamamos isso de concorrentes. Então, como isso interfere? A estratégia que como eu vou diferenciar, como o preço, qualidade, inovação e atendimento, vai interferir em minha relação com os clientes, consequente a minha empresa. Então, é um fator controlável. Uma maneira que eu me trato com os concorrentes, isso vai interferir na minha relação com a empresa, ok? E tem os públicos, né? Que é a mídia, comunidade, que exatamente são as pessoas, né? Como o meu produto ele vai interferir e vai estar publicitado, ou seja, ele é público, né? Minha empresa ela é pública, ou seja, as pessoas têm acesso a eles, né? Como mídia, como as pessoas vão olhar publicamente a minha empresa, comunidade, governo, bancos e ONGs, por exemplo, tá ok? Está muito relacionado ao público a ideia da reputação, isso interfere também a meu marketing. Agora o macroambiente. O macroambiente são os fatores externos. Nesse caso, não é controlável, né? Não é controle, não tem esse controle. Né? E geralmente está relacionado a fatores externos, né? Então não tem o controle. Precisa adaptar constantemente, né? Porque como eu não tenho controle, eu só tenho essa função, adaptar, né? Como funciona a ideia do ambiente, né? Quais são os ambientes? Nós temos um ambiente demográfico. O que é demografia? Estrutura populacional, idade, escolaridade, são a demografia. Está relacionada às pessoas daquele local, né? Então, a demografia é se as pessoas envelhecendo, se tem mais jovens, se tem mais criança, se as pessoas têm mais instrução, ou não tem mais instrução, tem mais dinheiro, o poder aquisitivo daquela população é maior ou menor, tá bom? Nós vamos ver muito, por exemplo, empresas demográficas, o ambiente demográfico está relacionado, por exemplo, aonde nós vamos colocar a nossa empresa. Então, empresas que têm um alto nível de custo, por exemplo, grandes marcas famosas e custos mais altos, eles vão botar em bairros que tem pessoas que têm essa condição, né? Porque isso é um fator demográfico que vai interferir, né? E assim por diante. Por exemplo, o envelhecimento da população, mercado de saúde e bem-estar, ou seja, com a relação das pessoas com relação à empresa. Eu não tenho esse controle, né? Mas eu preciso me adaptar. Fator econômico, né? A ideia de renda, desemprego, fator de juros. O país está em alto desemprego, né? Ou os juros aumentou, você vê no jornal, né? Então, poxa, a empresa não tem esse controle, né? A inflação, isso vai interferir na empresa, isso vai interferir no poder de compra, por exemplo, consumidores, as coisas estão ficando mais caras, então eu vou ter que repassar para meus clientes esse mesmo valor. Isso não vai interferir na minha empresa? Lógico que vai. Então é um fator externo, não tem esse controle, mas eu preciso me adaptar. Como é que eu vou me adaptar, por exemplo, quando os produtos estão mais altos, né? Qual é a minha estratégia que vai estar relacionada a isso? Ou seja, a parte econômica está favorável ou desfavorável. Como eu vou fazer isso? Tudo são fatores externos do ambiente econômico que vai interferir. Outro é o ambiente natural. O que é o ambiente natural? Nesse caso, são mudanças climáticas, são questão da natureza. São fatores naturais, clima, sol, chuva, tá? E isso vai interferir na minha
empresa. É um exemplo, por exemplo, pressão de embalagens recicláveis, né? Ah, então, há uma questão natural para a gente ser mais sustentável. Vou dar outro exemplo bem claro. Assim, nós estamos no período de chuva, nosso processo logístico. E aí vai ser, quando tem uma chuva, nós temos mais problemas de infraestrutura, então vai ter um ambiente natural que vai estar interferindo. Então, o tempo de entrega vai mudar e assim por diante. Então, a ideia de ambiente natural é a natureza que está interferindo em qualquer tipo de ação da minha empresa, ok? Ambiente tecnológico. Nesse ponto, são as oportunidades, né, de tecnologia que eu tenho disponível. Vou dar um exemplo. A tecnologia que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos é a mesma no Brasil? Lógico que não. Então, esses tecnologias vão interferir na minha empresa, né? Como positivamente ou negativamente. Então, podemos dizer que tecnologia, nós temos o acesso à inovação, todo o processo de implementação de novas tecnologias, né? Nós estamos agora em alta de inteligência artificial. É uma tecnologia que, logicamente, que vai interferir na minha empresa. E acesso a isso ao mercado vai interferir. Então, eu preciso sempre estar ligado o que está acontecendo de tecnológico para que eu possa estar inovando e me adaptando a esses fatores. Né? Um exemplo, o aplicativo Delivery, né? Que hoje todo mundo utiliza, revolucionando o nosso processo tecnológico. E eu preciso me adaptar a isso. Poxa, agora todo mundo usando Delivery, então preciso também me adaptar a isso. Ambiente legal, né? Político legal. Nós somos regidos por leis, né? Leis públicas, né? Regulamentações. Pode acontecer que alguma lei seja vigente, alguns deputados, senadores que vão interferir, por exemplo, processo de compra, processo de sustentabilidade ou proteção e assim por diante, que vai interferir. Nós temos, por exemplo, a questão da taxa, né, de importação, exportação e assim por diante, que esse que nós chamamos de político legal. São a relação da política, de leis públicas de regulamentação que vão interferir na minha empresa. Tenho controle sobre isso? Não tenho controle sobre isso. Eu preciso me adaptar às novas legislações do país ou da região que eu estou vivenciando. O sociocultural também é um fator muito legal, né? A questão dos valores, crenças, estilo de vida, né? Tendências sociais que vão interferir. Por exemplo, um local que a busca por alimentação saudável e produtos veganos são uma tendência social, né? Ou sustentabilidade, essas são tendências sociais e valores socioculturais que estão acontecendo aí, não tenho controle, e eu preciso adaptar, né? Tem a questão hoje da inclusão, né? Inclusão de gênero, inclusão social e assim por diante, que é uma tendência sociocultural que eu preciso me adaptar e isso interfere na minha relação, ok? Para a gente concluir, só para resumo bem claro, o que é microambiente, professor? É os fatores próximos e controlados da empresa. E o que é macroambiente? São fatores amplos e incontroláveis, né? Eu estou deixando esse exercício aqui e eu gostaria que vocês entregassem para mim. Eu vou ler para vocês aqui só para uma questão didática, fica alguma dúvida. Primeira questão, explique com suas palavras o que é ambiente de marketing e por que ele é considerado essencial para o sucesso de uma empresa. Nós falamos isso. Diferencie microambiente e macroambiente. Apresente pelo menos 2 exemplos práticos de cada um. Nós falamos sobre vários, né? Práticos. Terceiro, imagine uma padaria de um bairro. Quais são os fatores microambiente que poderiam influenciar no funcionamento dela no dia a dia? Quarta questão, o avanço da tecnologia pode ser considerado parte do macroambiente? Sim, lógico que pode, nós falamos que pode. Explique de que forma a tecnologia impacta no comportamento dos consumidores e como as empresas precisam se adaptar a isso. Né? Quinta questão. Escolha um setor, supermercado, farmácia, transporte ou vestuários, e analise quais são as forças do macroambiente. Ela pode aparecer ameaças e quais são as representações de oportunidades nesse setor. Né? Escolha essa área e analise o macroambiente, quais são as ameaças e as oportunidades. Né? Cite e explique com a interação entre clientes, concorrentes e fornecedores. Lembrando que isso é microambiente. Pode influenciar a estratégia de marketing de uma empresa. Ok?
Boa aula, bom exercício e até a próxima.